Programa Bronca Livre, você que está ligado na TV Alamanda SBT canal 11.1 pode participar com a gente no nosso WhatsApp, que é 984004810. Eu estou recebendo hoje no programa ele que é presidente interino e a partir de 1º de janeiro presidente efetivo da Câmara de Vereadores aqui da cidade de Vilhena, o vereador Samirali. Primeiramente, boa tarde, vereador, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde, satisfação estar aqui novamente, Elton. Sempre uma oportunidade única fazer parte desse programa do Bronca Livre, que é líder de audiência, então a gente fica muito contente pelo convite, agradecido. A primeira pergunta que eu vou fazer, você vai dar posse já dia 2 de dezembro para o prefeito eleito ou você ainda vai seguir algum protocolo? Então, como a diplomação dele acontece dia 2, aí a gente vai ter que ver questão de prazo certinho, qual que é o prazo que eu tenho, mas a princípio a ideia é dar posse a partir de 1º de janeiro. Eu acho que se inicia um novo ano, né, Elton? Eu acho que é melhor para ele, é melhor para o prefeito que está, é melhor para a Câmara. Eu acho que talvez aí... É lógico que a gente vai ter uma conversa ainda e vai se entender, mas eu acho que o caminho é... Você não quer o Ronildo votando presidente, é isso? Não, não é questão de não querer, Elton. Eu acho que, igual eu tô falando assim, cada um tá fechando as suas contas, cada um é responsável. Então, eu acho que, como está se iniciando uma nova etapa... Eu acredito que para o prefeito, até para o prefeito que vai entrar para o Flori, é melhor que se inicie a partir de 1º de janeiro, né? Já tem as posses aí marcadas, a própria minha posse também como presidente. Então, eu acho que é melhor, eu acho que é o melhor caminho. Mas é igual eu falei, ainda tem debate, a gente vai conversar e definir junto essa situação, porque não é algo que diz respeito. A gente tem que trabalhar em conjunto com o executivo para fazer leis que realmente aí vão ser cumpridas e que o município tem condições de cumprir. Então, para que de fato venha melhorar a vida das pessoas, né? Essa questão de leis aí de cumprir, eu vou até usar uma expressão que eu costumo utilizar. Eu não, o Sarney, né, ex-presidente Sarney, não concordo com ele um monte de coisa, mas uma única coisa de uma das falas que ele falou, e eu concordo ainda quando ele era presidente do Senado uma vez, que ele disse o seguinte: nós temos que parar de fazer leis e, na verdade, cumprir as leis, né? Exatamente, eu acho que lei tem de sobra, né, Elton? Eu acho que a gente precisa fazer com que elas comecem a funcionar, que sejam cumpridas de fato. E acho que fazer esse monte de lei, eu acho que não está funcionando não, porque tem muita coisa, igual eu falo na Câmara, tem muita coisa mesmo que existe, que são boas, leis boas, mas que infelizmente não são totalmente respeitadas aí. Samir, você está quase encerrando um mandato que foi interinamente aí lhe dado, né? O seu mandato oficialmente como presidente começa a partir do dia 1º. Qual a leitura que você faz desse teu tempo à frente da presidência e até mesmo por uma situação única que você passou de total desrespeito ao poder legislativo por parte do executivo, ou não executivo, mas um membro do executivo? Como é que você vê isso? Então, eu tentei buscar, eu acho que, igual eu falo sempre, assim, o meu objetivo de fato e à frente de qualquer situação, eu acho que tem que pensar nas pessoas, na população em Vilhena. E assim eu fiz durante esse período, junto primeiro nas pessoas, no bem coletivo, não em qualquer diferença que tenha eu ou com qualquer outra pessoa. Então, assim, eu tentei fazer um mandato onde nós pudéssemos dar condições para o prefeito interino executar as ações que precisavam ser executadas e que a cidade de Vilhena não parasse, porque a gente vem vivendo períodos aí de cada 2 em 2 anos trocando, o que é muito lamentável. A gente tem obras importantes que a gente precisa dar seguimento e às vezes essas mudanças acabam atrapalhando. A gente tem, por exemplo, a maior obra de infraestrutura da história de Vilhena, que é a obra de saneamento básico, que graças a Deus já é uma preocupação do próximo prefeito também, para que faça com que essa obra possa ter continuidade e a gente entregue essa obra pronta, essa obra pronta para a população, porque eu acho que é uma coisa que Vilhena necessita, é um momento crucial de que ou de que Vilhena vai ter saneamento básico ou não, de poeira, de barro. Então, assim, as pessoas procuram mais essas obras que realmente impactam. Mas o saneamento básico é fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade. Qualquer cidade que quer ser próspera, ela automaticamente necessita ter saneamento. Eu acho que é saúde pública, saneamento básico. Muitas questões até de investimento na própria cidade, as pessoas cobram investimento. Algumas empresas, Elton, se saber que se não tiver saneamento básico na cidade,
não implanta. Por exemplo, tem muitas pessoas que cobram a questão do crescimento de Vilhena vertical e que seria um crescimento em cima de prédios no centro. Por exemplo, você vê Porto Velho tem pouquíssimos prédios. Por quê? Porque não tem saneamento básico. Ninguém quer fazer um prédio e colocar uma fossa. Então, a dificuldade que é depois de dar manutenção a essa fossa. Nós temos um exemplo aqui, o Royal Garden. Exatamente. Eles têm 3 fossas para atender e, se eu não me engano, a cada 10 dias, em média, é caminhão. Exatamente, é um transtorno, é um custo, né, Elton? Então, assim, a gente está na hora. Uma cidade maravilhosa como Vilhena, uma cidade, igual eu falo, assim, Vilhena está crescendo assustadoramente. É uma cidade que tem tudo para dar certo, é uma cidade que já deu certo. Então, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado de entregar uma obra de saneamento básico para a cidade, porque eu acho que é essencial. 40% da obra já está feita. A gente tem a rede, a atual rede lá, a obra, ela atende aonde cai o esgoto. Aí, ó, que legal. Ela atende uma cidade de até 150 mil habitantes, Elton. Então, esses 40% depois é puxar a canalização. A gente consegue entregar uma cidade dentro de um período de 10 anos aí, com uma cidade 100% de saneamento básico. Isso é um sonho. Isso deveria ser uma luta não só do vereador Samiralho, do prefeito Florim, mas de todos os parlamentares, e eu acho que é. Eu acho que essa importância, a importância dessa obra aí, que na verdade é uma conquista de muitos, Elton. Como você falou, vem uma conquista desde lá da época do Zé Rover, e muita gente lutou para que de fato essa obra se tornasse realidade, porque conhece e sabe da importância que é para o município. Na verdade, até vamos dar a César que é de César. Vem desde o Marlon. Essa área é a mesma área reservada desde a época do Marlon. É uma obra do PAC 2 essa obra ainda. O Marlon já havia deixado, aí depois na eleição do Marlon para a eleição do Zé Rover, a equipe do Marlon levou uns ônibus lá, largou um monte de gente lá dizendo que era para grilar a terra, e depois aí vem a gestão do Rover, juntamente aí com a equipe de governo, e cria. E aí depois ficou abandonada e depois foi retomada, né? E o Eduardo agora aparece. Mas parou por quê? Faltou dinheiro? O que está faltando? Então, o problema é a burocracia. Na verdade, a empresa entende que precisa de um realinhamento. Aí tem que ter uma conversa, sentar, prefeitura, empresa, e chegar num bom senso que seja bom para todos. Aí a gente precisa saber onde foi que erramos, onde que dá de ser feito. Primeiro entender quem que está com a razão. A gente precisa desse diálogo, Elton. A empresa não abandonou, desertou o contrato. Não, ainda não. Ela só parou a obra. Está suspenso, na verdade. Então, assim, a gente precisa ter a seriedade de sentar, entender qual que é o caminho que dá de seguir. Vai precisar de recurso, então a gente precisa também do apoio do parlamentar. Hoje, a principal parlamentar do município de Vilhena aqui é o senador eleito, então eu acho que também deve ser uma briga dele, para que nós possamos, de repente, conseguir um realinhamento com o próprio ministério responsável pela obra, para que a gente consiga dar segmento nessa obra e quando nós possamos entregar essa obra o quanto antes para o município de Vilhena. Como eu falei, é um divisor de águas aí do desenvolvimento da própria cidade. A gente entende, por exemplo, Porto Velho. Porto Velho cresceu tanto hoje que Porto Velho tem 500 mil habitantes. Ficou impossível praticamente fazer saneamento básico na cidade de Porto Velho. É caríssimo, fica bilhões de reais para fazer hoje. O transtorno é gigantesco. A parte de transtorno, por exemplo, aqui na cidade de Vilhena já foi feita, que é a canalização. Precisa fazer alguns reparos, terminar alguma coisa, mas a maior parte de transtorno já foi feita. Então, quando a cidade cresce demais, fica praticamente impossível fazer uma obra. E fica muito cara também para fazer. Então, quando eu falo que esse é o momento de fazer com que essa obra aconteça, então eu acho que a gente fica feliz também, porque eu já levei o Florim na obra, a gente já foi visitar junto, já virou uma preocupação, uma demanda dele. Ele tem conversado constantemente a respeito desse assunto. Já conversou com o Fernando Máximos, que é deputado federal eleito também, que já se comprometeu aqui em ajudar. Então a gente precisa da ajuda de todos mesmo, de todos os parlamentares federais, de todos os parlamentares estaduais, do prefeito, da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores já se colocou à disposição. O que a gente precisa é resolver. E resolver, a gente resolve com diálogo, com conversa, mas principalmente com respeito e colocando uma obra dessa como prioridade do mandato para que a gente possa fazer com que ela seja concluída o quanto antes. Vereador, começaram a chegar algumas perguntas aqui. Eu só vou pedir para quem quiser mandar pergunta ao vereador, se possível escrever, não me mandar áudio, que eu não vou conseguir ouvir áudios, tá? Tem alguns áudios que chegaram e a gente não vai conseguir ouvir áudio. Então, se você quiser fazer a pergunta, escreva para que eu possa ler, aí eu já faço.
Eu vou aproveitar a pergunta da Denise, que ela quer saber sobre a questão de pavimentação asfáltica da 1709, que é a Avenida da Perimetral. E aí, da Denise, eu já vou estender ali a Barão, Parecisa, ali, Bela Vista, aquela situação toda que está parada, aquele asfalto ali, já estendo a pergunta sobre a pavimentação asfáltica. O que você sabe a questão sobre da isso? pavimentação asfáltica, Elton, tem algumas obras, por exemplo, no setor 17, no setor, no próprio Cristo Rei, que na verdade as empresas praticamente abandonaram a obra. Eu acho que não, já abandonaram, já entrou em fase de distrato já. Então a gente vai ter que aí fazer, infelizmente, né, a gente tem um problema sério com isso, algumas empresas acabam baixando muito o valor e depois não conseguem fazer com que aquilo que se comprometeu. Até um cuidado que a gente tem que ter, por exemplo, é para negativar essas empresas, para que elas não venham mais participar de licitação alguma do município. Porque, por exemplo, agora, você tem que fazer o distrato, existe um período para ser feito esse distrato. Aí você tem que relicitar novamente, o que encarece a obra. Você sabe que as coisas encarecem depois que acabam licitando novamente. Porque então, daí a licitação já tem que vir com realinhamento de preço. Exatamente. Então, assim, o que a gente lamenta é que essas empresas continuem a ganhar obras aqui. Porque, por exemplo, tem algumas empresas, por exemplo, na própria educação, que ganhou 7 obras, a 7 está parada de reforma. É absurdo. Então, a gente tem que montar uma equipe para negativar essas empresas, para que elas não venham mais participar de obra alguma. A obra da questão do Barão, Elton, ela tá parada por questões de tempo mesmo. Não é problema na empresa. A gente sabe que teve um desgaste lá, porque a empresa acabou enrolando muito para fazer o serviço, fez com que os moradores ali sofressem mais do que deveriam, porque uma obra ela já causa transtorno, e uma obra de pavimentação de 22 milhões como é essa obra, ela vai causar transtorno mesmo. Mas algumas coisas poderiam ser evitadas, coisas que a empresa deixou a desejar. Fizemos inúmeras reuniões na Câmara de Vereadores, chamamos representantes da empresa, chamamos Secretaria de Planejamento também, que também foi parceira nesse intuito de fazer com que a gente pudesse levar um pouco de dignidade para os moradores lá, porque realmente, a gente fala assim, vai ter transtorno, mas todo dia você sair de casa e se atolar uma moto, então assim, tem como você minimizar esse sofrimento, e a empresa não fazia isso. Então assim, nesse período chuvoso ficou pactuado que as próprias Secretarias de Obras ia deixar lá as ruas trafegáveis, não ia se mexer em pavimentação, porque é um período que está chovendo bastante, a gente sabe que é dinheiro jogado fora, é transtorno. Então, aí a gente vai deixar, o combinado foi deixar trafegado, e assim que se encerrasse o período de chuva, a gente pudesse voltar às obras com tudo aí, e entregar essa obra já no próximo ano, esses 3 bairros, Bela Vista, Barão 1 e Altos Parecis, pavimentado, a obra conclusa, porque eu acho que é isso que os moradores esperam, e finalmente eles desfrutar de alguma forma, de forma positiva, desse transtorno todo que eles tiveram ao longo desse ano, que eu acho que não é fácil para quem mora lá, realmente foi um sofrimento grande. Vamos continuando aqui, você que está acompanhando o nosso programa, se quiser mandar sua pergunta, fique à vontade, o nosso WhatsApp é 984004810. Eu só vou pedir para que vocês escrevam, tá? Porque eu não vou conseguir ouvir os áudios, então você só escreve a sua pergunta. Boa tarde, Samir. Oi, amigo, saudade de você, Samir. Venha tomar um café comigo, é a Sueli da Vila Operária. A Sueli é muito amiga minha, mãe da Bianca, queridíssima lá. Um beijo, Sueli, saudade, eu vou ir sim tomar um café, e também te convido aí no meu gabinete também. Muito carinho por essa família, viu, Elton? Realmente são pessoas amigas, acompanham eu desde o meu primeiro mandato, então a gente tem muita satisfação em ter pessoas que gostam realmente da gente, e a Sueli e a Bianca é um caso assim, a gente fica contente de poder contar com amigos dessa maneira. Beijo grande, minha amiga. Samir, vamos continuar sobre asfalto aqui, estão perguntando sobre a rua Mato Grosso, que também não passou rede de esgoto ainda. Boa tarde, desse caso, responsável da empresa Barão 1, novamente. Como é que tá? Esse é tudo a mesma situação, né? Primeiro, eu acho que minha avó está nos assistindo aqui, minha avó está passeando aqui em Vilhena. Vou mandar um abraço para minha avó Armelinda, que está lá em casa, está visitando a gente. Um beijo grande, minha avó. Sobre a questão da Avenida Mato Grosso, a obra de saneamento não contempla 100%, tá? Ela contempla 40% do município, hoje até um número menor, isso porque
a cidade cresceu mais, né, daquele tempo que foi feita a obra. Então, assim, a base, a estrutura de base que está sendo montada lá é para uma cidade até 150 mil habitantes. É o que vai cair, onde ela consegue captar até 150 mil habitantes. Mas esse projeto em andamento, ele contempla 40% da cidade só. Então, assim, talvez por isso que não passou ainda, não passou na avenida que foi citada aí. A questão dos asfaltos. Então, como eu falei, por exemplo, a obra da Cidade Nova, Jardim Social e Jardim Universitário, está em andamento, está fazendo drenagem, empresa boa. Tomara a Deus que continue dessa maneira que está, nesse ritmo que está. Como eu falei, é uma obra de 20 e poucos milhões de pavimentação, vai ter transtorno. É uma obra que tem que fazer drenagem, ela está fazendo drenagem no período correto, que é no período chuvoso, que facilita. Então, assim, mas infelizmente, esses dias atolou 3 carros lá na 1001, na Cidade Nova. Infelizmente tem esses transtornos, mas é por uma boa causa. Como eu falei, a obra da questão do Altos Parecis, a empresa foi falha. Teve muitas coisas que poderiam ser evitadas e que não foram. Igual eu falei, a gente chamou inúmeras vezes a responsabilidade e chamamos a empresa para ir na Câmara, os responsáveis, eles assinaram termos que iam melhorar essas questões, que iam dar celeridade em algumas questões. Por exemplo, abrir buraco, fecha buraco, não é abrir um monte lá e deixar. Que essas talvez sejam as maiores reclamações dos moradores, porque realmente ficava intransitável lá então, assim, mas como eu falei, agora o período mais difícil lá já foi, que é a parte da drenagem, que eu acho que é onde causa mais transtorno, né? Porque tem que cavucar, Então, eu acho que é o maior transtorno daí. Então, a gente espera que no próximo ano a gente consiga entregar tanto a obra do Barão 1, Altos Parecis e Bela Vista, como também a da Cidade Nova, Social e Jardim Restante do Universitário. É esse o nosso pensamento, eu acredito que tem como fazer. Meirelles está aqui participando com a gente. O Meirelles quer saber o seguinte, eu também nem sei como é que está essa situação, a gente acompanhou de perto, mas agora que volta o período das águas, nos volta a se preocupar. A famosa cratera da Jandaia, ali no Cidade Jardim 1 e 2, ali no final. Você tem acompanhado? Sabe como é que está essa situação? Então, a obra tá tocando, eu acho que já está bem adiantado lá. A gente, inclusive, aprovamos já na Câmara a pavimentação da Jandaia, que é justamente para que nós possamos ali não ter problemas futuros novamente. Precisa pavimentar porque a água desce ali de maneira... Então, precisa ter esse escoamento correto dessa água. Deve acontecer e em breve, eu acho que... Eu não sei se já foi licitada, não tenho certeza, mas a obra está em andamento e a gente espera aí que não ocorra mais um problema de cratera que já é antigo. Ele já teve primeiro no Buracão, depois na Jandaia, então na Curitiba, né, depois na Jandaia. Então a gente espera sanar de fato esses problemas aí que são antigos aqui no nosso município. Meu diretor, coloca na tela aí que a nossa telespectadora quer que mostre essa foto pro Samir. Boa tarde, meu amigo. Gostaria que você mostrasse o descaso dos responsáveis da empresa que estão executando a obra aqui no... Opa, entrou sozinho aqui. Que entrou na secretaria... executando a obra no Parecis 1. Já fui na Secretaria de Obras, falei com o Laércio, o chefe já faz mais de 30 dias e até agora nada. Dá uma olhada aí, ó. Realmente, né? Então, assim, esses transtornos é justamente uma das coisas que a gente tem cobrado da empresa, assim, é uma coisa que poderia, por exemplo, existe transtorno numa obra pública, mas é algo que poderia ser evitado, né? Isso aí uma caçamba e negócio pode resolver com facilidade. Vou cobrar novamente o Laércio, eu não sei se o Laércio tem permissão para atuar dentro, porque quando a obra fica porque a prefeitura teve que fazer um PAC lá com o Ministério Público e um acerto para fazer essas ruas ficar transitáveis. Foi em comum acordo lá com a empresa, uma conversa com o Ministério Público junto, porque a partir do momento que a obra está de responsabilidade da empresa, a prefeitura tem limitações para mexer lá, porque subentende-se que aí a prefeitura estaria fazendo um serviço que é da empresa e ajudando a empresa a obter vantagem financeira. Então esse é o pensamento da administração pública. Mas eu vou cobrar dos responsáveis, eu vou conversar com o Laércio. Laércio tem sido bastante dedicado e bastante solícito também a tudo que a gente solicita para ele.
ele tem atendido de pronto, então a gente fica contente, mandar até um abraço para ele, pessoa de muita competência. Eu vou falar com ele e também com o responsável da empresa também, para que seja resolvido. Se for possível passar aí a rua certinho, né, para mim, aí eu já faço a solicitação do meu gabinete mesmo, para a gente tentar solucionar o quanto antes e de certa forma, melhorar aí o transtorno que tem sido na vida de vocês. Eu vou trazer esse exemplo aqui, vereador, que é essa situação aqui. Você está vendo ali que fizeram o serviço, quebraram a calçada do morador. Essa é a obra de saneamento. Deve ser saneamento, mas tem, além de saneamento, tem uma de asfalto também, ali na Avenida Porto Alegre, que também da questão do asfalto, fizeram a escavação para fazer o meio-fio, jogaram toda a terra nas calçadas dos moradores e não voltaram a retirar as terras, está tudo lá estragando as gramas. Vou aproveitar e trazer essas duas demandas, tanto do asfalto quanto da galera de esgoto. Abaixa um pouquinho para mim ver a foto ali. Espera aí que agora eu perdi a foto. Aqui é a Avenida Porto Alegre. Eu acho que essa é esgoto. Essa é esgoto? Então, assim, a empresa é responsável e tem que fazer reparo imediato. Porque aí, então, precisa ter uma notificação por parte até da própria prefeitura, porque a empresa tem a responsabilidade. Tudo aquilo que ela causou de dano, ela tem que fazer o reparo e, inclusive, ela tem prazo para isso. Se você me passar certinho o contato, eu, de repente, consigo ver aí como que tem que passar a rua, tem que ver qual obra que foi, de quem é a responsabilidade, porque aí eu peço para a prefeitura, faça a notificação da empresa e que nós possamos resolver o quanto antes o problema aí do morador. Mas eu preciso entender certinho e me passar, eu estou à disposição. O Paulo Mendes está me trazendo uma pergunta aqui bomba para você. Eu vou passar aqui a tua pergunta e você se vira. Boa tarde, Elton. Gostaria de saber do presidente da Câmara o que ele pensa sobre a afirmação do prefeito eleito de que não pretende abrir a UTI neonatal, justificando que um médico não pode ganhar mais que o prefeito. Os vereadores vão permitir essa atitude insensível ou vão se posicionar de maneira diferente sobre esse assunto? Eu não sei onde é que aconteceu, eu não li isso, não sei de onde veio essa fala. Eu também não vi a questão da fala dele nesse sentido, eu acredito que ele não vai posicionar dessa maneira. Eu não sei se ele falou, mas se ele falou, ele vai ter que mudar de ideia, eu acho, porque a UTI neonatal, assim como a obra de saneamento, é um desafio. Todo mundo quer abrir. Eu tenho certeza que o desejo do Flori é abrir a UTI neonatal. Todo mundo quer fazer. Todo mundo sabe da necessidade que existe aqui em Vilhena. Eu já entrei, inclusive com advogados meus, Elton, eu já entrei com ação judicial para a gente conseguir transporte aéreo de UTI neonatal para recém-nascidos aqui. Então, assim, a gente sempre está tentando atender as demandas aqui, porque é uma vida. É uma vida que pode ser salva e quem tem filho sabe a importância que é ter uma UTI neonatal. Eu, por exemplo, tenho um sobrinho meu que ficou 70 dias na UTI neonatal. De fato, ele não tomar nenhuma atitude, como é que vai ser o posicionamento da Câmara? Eu não espero isso dele. Eu acho que a gente vai cobrar, com toda certeza. Indiferente de qualquer coisa, cabe à Câmara a cobrança. Agora a gente precisa saber, Elton, não só na questão, por exemplo, de a prefeitura sobrecarregar a prefeitura, mas a gente precisa ter uma ajuda maior por parte do governador, por parte do Estado, por parte dos deputados eleitos. Eu acho que os deputados eleitos, os deputados que tiveram voto aqui em Vilhena, têm que ajudar a Vilhena a não ficar tão sobrecarregada. A gente sabe que o custo de uma UTI neonatal é imenso e que a gente tem que trabalhar com planejamento, tem que saber se Vilhena tem condições. Ah, mas não é condições, tem que abrir. Eu concordo, tem que abrir. Mas a gente precisa buscar uma pactuação com o Estado. A gente, de repente, consegue, de certa forma, um consórcio com os municípios vizinhos. Então, a gente tem que pensar que a gente tem que não só abrir, como a gente tem que manter. Não abrir para ficar lá aberto e não ter condições de contratar um médico, não ter condições de entregar um serviço público de qualidade, que é o que tem acontecido com muitos lugares aqui em Vilhena. Você abre, mas você não consegue manter depois. E aí fica aquele trem capengando, e aí a reclamação, o negócio. Então, assim, a gente tem que pensar em abrir, mas a gente tem que pensar também em fazer com que funcione bem e que a gente tenha condições de manter. E é por isso que a gente precisa de ajuda do governo federal, do governo do Estado. Foi um vídeo. Teve um vídeo dele falando claramente, não mandou o vídeo aqui. Mas eu vou aproveitar esse assunto também, não foi fala sua e nem é um posicionamento seu, mas traz uma analogia, já que questão de partidariamente você é base aliada do novo prefeito eleito, né?
O vereador que é do seu partido, Jonathan Pagani, fazendo críticas ao atual presidente eleito, postou esses dias nos stories dizendo e apontando certos capachos do Lula, que seriam capachos do Lula porque são aliados partidariamente ao PT. Você acha, trazendo essa analogia, que vocês vão ser capachos, já que o Podemos é que vai mandar na prefeitura? São poderes distintos, Elton. Eu nunca fui capaz de prefeito nenhum. Quem conhece meu mandato sabe como que eu conduzi. Não foi você, eu estou citando não, sim, só sim. por analogia aqui ao vereador. Eu nunca fui capaz, eu já ajudei prefeitos que foram eleitos, eu nunca fui capaz de prefeito. Quando eu não concordar, eu vou me sentir na liberdade de falar, eu não concordo, e se eu não concordar, eu vou falar que eu não concordo, vou deixar isso muito claro. Eu acho que é o meu jeito, assim. Eu vou ajudar o Florino no que for preciso. Eu acredito que ele tem que fazer um bom mandato. Vilhena merece. Se o prefeito vai bem, a Câmara também vai bem. Eu acho que a gente tem que buscar, sim, trabalhar em conjunto, trabalhar a Câmara e trabalhar a Prefeitura de mãos dadas, mas naquilo que for positivo para o município. Agora vai ter um momento que a Câmara vai pensar numa forma e a Prefeitura vai pensar de outra. Então é normal que haja esses embates. E eu acho que é bom também para o município. Eu acho que precisa ter cobrança por parte dos vereadores, por parte da Câmara, por parte da presidência. Então isso não vai faltar, pode ter certeza disso. A gente vai cobrar sim, a gente vai cobrar e a gente vai também tentar ajudar. Eu acho que não é só cobrar. Eu sempre fui assim, Elton, eu nunca fui só de cobrar por cobrar. Eu sempre tentei cobrar e levar também junto algo que poderia fazer com que aquele problema fosse solucionado. A gente sempre cobrou, por exemplo, quando eu brigava com o próprio Eduardo Japonês ou com outros prefeitos, com a própria Rosane, eu sempre brigava no intuito de resolver o problema, resolver a demanda. Então, assim, indiferentes. Eu nunca ajudei a Rosane, por exemplo, e teve muitas situações que eu tive o apoio dela e dei o apoio também para que as coisas saíssem do papel. Quando foi o Eduardo, eu também, na própria obra de saneamento básico, por exemplo, a gente teve discussões, mas a gente teve muitos momentos também que a gente pensou de maneira igual e a gente trabalhou em conjunto para que pudesse dar certo. E não vai ser diferente com o Florim, vai ser inúmeras situações que a gente vai pensar de maneira diferentes, que a gente vai ter aí, cada um vai tomar uma posição, mas que tomara, e aí eu torço por isso, que na maioria das vezes Câmara e Prefeitura pensem da mesma maneira que nós possamos fazer com que a UTI neonatal possa funcionar, com que o saneamento básico seja uma prioridade no mandato, a obra de redistribuição de água seja uma prioridade, que a gente possa colocar, por exemplo, em pauta, em discussão e chamar o governador para o debate para a gente ver como é que a gente vai fazer com o hospital regional e se existe de fato a possibilidade do Estado assumir essa responsabilidade para que Vilhena foque de fato no que é aquilo que é de responsabilidade do município, que é as unidades básicas de saúde, que não estão em bom estado hoje em Vilhena, não estão funcionando como poderia funcionar. A gente tem excelentes profissionais. O governador fez ali na reta final esse compromisso não então, de descentralizar, ele fez o compromisso de reforçar o atendimento médico do hospital regional. Ele não falou de descentralização, ele falou de reforço. Mas se ele reforçar, já é um bom caminho, Elton. Não necessariamente você tem que entregar o hospital para o Estado. Mas se nós ampliar o número de pactuações que nós temos hoje com o Estado, se vir mais dinheiro, se o Estado, de repente, oferecer de alguma forma algumas especialidades que o município já provou que tem muita dificuldade de conseguir contratar, até por questões salariais mesmo. Então, assim, a gente tem que ver, por exemplo, onde que o Estado pode entrar. É questão de conversa, questão de diálogo. Então, assim, a gente pode fazer mais, a gente pode ampliar essa parceria, porque se o Estado vem assumir um hospital regional, por exemplo, de Vilhena, de certa forma, ou parte dele, a gente já ganha, porque tem procedimentos que é de alta complexidade que o município não vai fazer. Essas cirurgias, por exemplo, de alta complexidade de ortopédicas, a gente tem que ficar esperando 30 dias, 40 dias, às vezes, estou jogando baixo ainda, um paciente, liberar vaga em Cacoal para ir. Então, talvez esses procedimentos poderiam ser feitos aqui, oferecidos pelo Estado. Então, quem ia ganhar com isso? A própria população da cidade, a própria população de Vilhena, a própria população da região do Cone Sul, que eu, por exemplo, eu tenho a visão que eu trato o Cone Sul como se fosse nosso aqui, o nosso problema.
A gente não difere em nada. Um problema de Vilhena é um problema do Colorado, Cerejeira. A gente tem que ser grato por esses municípios. Nós somos Esses polo. Nós não a gente tem que ser a referência mesmo deles. Eu acho que Vilhena talvez seja o irmão mais velho desses municípios. Então, a gente tem que abraçar, a gente tem que cuidar, a gente tem que ajudar e a gente tem que conversar para trabalhar em conjunto, pensar em conjunto, porque a saúde do Cone Sul aqui num todo. E Vilhena não pode deixar de ser referência desses municípios, porque esses municípios não trazem apenas prejuízos a nós. Eles trazem também lucros, eles também vêm comprar o carro aqui, eles vêm fazer um monte de coisa aqui, eles vêm passear aqui, eles vêm almoçar aqui, então não é só coisas ruins, eles trazem também coisas boas e Vilhena tem que entender que precisa, Vilhena é a referência deles e vai ser sempre, e graças a Deus nós somos a referência. Vereador, eu quero agradecer a tua presença, o papo tá bom, o tempo é curto, mas antes eu quero te entregar uma outra pergunta, e se você seja rápido e breve, você espera um delegado ou um prefeito? Eu espero um prefeito, eu acho que a época de delegado dele ele tem que deixar lá guardadinho um pouquinho, não que ele não vai deixar de ser, porque ele é ainda, né? Mas a gente espera um prefeito que esteja aberto ao diálogo, um prefeito que esteja pronto para conversar. É assim que ele tem se demonstrado ser para mim e a gente espera aí que ele consiga fazer um ótimo trabalho. A gente tem confiança que ele vai fazer um grande trabalho à frente da prefeitura. É isso que a gente espera. A gente espera que a gente vai conseguir colher bons frutos dessa escolha que a cidade de Vilhena fez e a gente vai torcer para isso e vai buscar ajudar dentro das nossas possibilidades para que assim aconteça. Obrigado, vereador. Obrigado. E a gente volta a falar, talvez até o fim do ano ainda novamente. Valeu, Elton. Obrigado aí. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É sempre um prazer imenso estar aqui. A gente fica muito feliz pelo convite. E eu vou estar sempre à disposição do seu programa, sempre à disposição dos telespectadores também que nos assistem. Um abraço a todos. Se eu não vir aqui, um Feliz Natal já, um próspero Ano Novo. Mas eu acredito que a gente tem um espaço para vir mais uma vez aqui para dar esse Feliz Natal mais próximo ali, Elton. Obrigado pela oportunidade.